Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto curso intitulado Probabilidade e Estatística. Muito bem, vamos agora vamos escrever aqui o somatório no subíndice I valendo de 1 até 4, o somatório no subíndice J valendo de 1 até 4, para I diferente de J e para I menor do que J, duas condições de vínculo aqui aplicadas sobre a covariância entre xi e xj. Então, abrindo o primeiro somatório e preservando o segundo somatório no subíndice I valendo de 1 até 4, com I diferente de J e I menor do que J, abrindo o primeiro somatório em J, nós temos covariância entre x subíndice I e x1 para J igual a 1, mais covariância entre x subíndice I e x2 para J igual a 2, mais covariância entre x subíndice I e x3 para J igual a 3, mais covariância entre x subíndice I e x4 para J igual a 4. E agora, abrindo o segundo somatório no subíndice I valendo de 1 até 4, com I diferente de J e outra condição de vínculo, aqui representada por I menor do que J. Então, se nós fizermos I igual a 1, nós temos covariância entre x1 e x1 não deve ser aplicada, pois I é diferente de J. Podemos aplicar então covariância entre x1 e x2, pois preserva I diferente de J e concomitantemente preserva I menor do que J. Então nós temos covariância entre x1 e x2 mais aqui covariância entre x1 e x3 preserva I atende I diferente, satisfaz I diferente de J e satisfaz I menor do que J concomitantemente. Então, covariância entre x1 e x3. Ainda, covariância entre x1 e x4 satisfaz I diferente de J, bem como satisfaz I menor do que J. Então, covariância entre x1 e x4. Mais, agora para I igual a 2. Então, se nós aplicarmos covariância entre x2 e x1, satisfaz I diferente de J e, por outro lado, não satisfaz I menor do que J. Então, sabemos que ambas as condições de vínculo devem ser devidamente satisfeitas, tanto I diferente de J quanto I menor do que J. Então, a covariância entre x2 e x1 não deve ser aplicada. A covariância entre x2 e x2, do mesmo modo, não deve ser aplicada. Então, resta calcular a covariância entre x2 e x3. Pois a covariância entre x2 e x3 preserva concomitantemente, satisfaz concomitantemente I diferente de J, bem como I menor do que J. Mais covariância entre x2 e x4, que por sua vez satisfaz I diferente de J, bem como satisfaz I menor do que J concomitantemente. Mais, para I igual a 3, então a covariância entre x3 e x1 não deve ser aplicada, pois ela não satisfaz I menor do que J. A covariância entre x3 e x2 não deve ser aplicada, pois ela não satisfaz I menor do que J. E a covariância entre x3 e x3 não deve ser aplicada, pois ela não satisfaz I diferente de J. E restando então a covariância entre x3 e x4. Aqui covariância entre x3 e x4. Muito bem. Agora, quando I é igual a 4, se nós considerarmos a covariância entre x4 e x1, não satisfaz I menor do que J. A covariância entre x4 e x2 não satisfaz I menor do que J. A covariância entre x4 e x3 não satisfaz I menor do que J. E a covariância entre x4 e x4 não satisfaz I diferente de J, bem como não satisfaz concomitantemente I menor do que J. Então, nós temos somente esses termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, covariância entre x1 e x2, covariância entre x1 e x3, covariância entre x1 e x4, covariância entre x2 e x3, covariância entre x2 e x4 e covariância entre x3 e x4, de modo que nós temos aqui
uma outra forma importante de expressar essa esperança matemática aplicada ao somatório no subíndice de 1 até 4, aplicada sobre xi menos esperança matemática de xi. Aqui expoente elevado a 2 aplicado sobre o somatório, isso é igual o somatório no subíndice I variando de 1 até 4 aplicado sobre a variância de xi, mais 2 vezes o duplo somatório no subíndice I e no subíndice J, ambos variando de 1 até 4, tanto em I quanto em J, aplicados sobre a função covariância entre xi e xj, com 2 condições de vínculo concomitantes, a saber, I é diferente de J e I é menor do que J. Então, esta também é uma importante maneira de escrever esta esperança matemática e, portanto, a variância do somatório no subíndice I variando de 1 até 4 de x subíndice I, que em outras palavras é a variância de x1 mais x2 mais x3 mais x4. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente, fazendo uma breve revisão. Muito obrigado a todos.